Bom, então começamos, né, nossa aula de hoje de tecnologias educacionais. A gente está no final já do nosso semestre, né? Essa é a nossa penúltima aula antes da S, né? Vocês já sabem que temos, então, no dia 7, né, a S, e aí a S, tá? Ela vai ser, então, disponibilizada no aula. Acho que desde o semestre passado já está acontecendo assim, né? A gente disponibiliza, então, no aula, e aí vou disponibilizar, vou fazer a S já bem antes, e já vou deixar uma semana para vocês irem fazendo ela, irem completando, até porque eu tenho 2 disciplinas que eu vou dar em intensivo, então, para mim vai ser mais complicado, e eu já vou, então, deixar preparado, né, a S. Eu fiz um levantamento, né, geral, do que a gente já conversou até hoje, e aí na aula que vem a gente faz um resumão, certo? E aí já começamos uma discussão sobre o feedback da disciplina, né, e tal. Mas a S, ela vai funcionar assim, ela vai funcionar eu sempre vou pedir algumas questões relacionadas, né, a temáticas importantes que a gente conversou na aula, mas também sobre uma perspectiva que vocês tiveram em relação à modificação ou não, né, dos conceitos que vocês achavam que seriam, poderiam vir a aplicar, né, na carreira de docente, né, de vocês, a carreira docente, e então já vão pensando, né, elaborando isso, né, na cabeça de vocês, e a partir, né, ou não, do que foi solicitado, que a gente desenvolveu na P1 e na P2. Tá? Então, é bem simples, é bem, assim, tranquilo, né, a gente não tem nenhum bicho de 7 cabeças, e só para deixar bem tranquilo para vocês, que eu vou disponibilizar, então, né, uma semana a essa. Vou deixar lá para vocês irem fazendo ela, certo? Depois a gente tem, eu acho que ninguém vai ficar, espero que ninguém fique em AF, né? Mas aí a F, então, daí seria no dia 14, certo? Bom, o que a gente vai conversar, na aula passada, a gente entrou, né, numa discussão junto com o Carlos Curio, que é meu aluno de mestrado, e ele está trazendo essa ideia e essa perspectiva de educação criativa, né, aprendizagem criativa. E aí eu estou aliando isso, e hoje a gente vai conversar e discutir um pouco sobre essa ideia de cultura digital e educação, né? E eu estou lendo e estou vendo algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na rede municipal de Canoas, que tem bastante. Não sei se alguém aqui já está em sala de aula. Oi, Matheus, tudo bom? Algum de vocês já estão em sala de aula? Já estão dando aula? Não? Ou não estão? Só gostaria de falar, conversar um pouco sobre isso, né? Porque, bom, se alguém se tiver, né, já dentro da sala de aula e se manifestar, a gente vai discutindo isso. Porque o que eu estou percebendo, né, que está acontecendo? Como a gente teve que partir, né, para um ensino remoto muito rapidamente, estou percebendo que está acontecendo alguns erros conceituais até de metodologias, né? Principalmente a metodologia do ensino híbrido, por exemplo. Oi, Luana. Oi, Janine. Alguma de vocês já está em sala de aula, Curias? A Janine, acho que dá aula para uma sala especial, né? Uma TEA, se eu não me engano.
Boa noite. Eu sou auxiliar de turma da educação infantil, prof. Tá. E a Luana tá dando aula já? Acho que a Luana não. É, a Andressa. Oi, Andressa. Vamos ver se a Andressa já vai. Oi, Andressa, tudo bom? Tu estás dentro de sala de aula, dando aula? Já ou ainda não? Tudo bom? Tá. Eu acho que aqui só a Janine que tá na escola, né, Janine? Mas a tua escola é uma escola da rede municipal estadual ou ela é uma particular, Janine? Só de educação infantil e anos iniciais? Ou ela é de educação básica? Ela é uma EMEI, prof. Uma EMEI. Ah, tá. E como é que vocês estão fazendo o sistema de presença, de educação híbrida? Ensino híbrido? Sim, era para voltar presencial e aí acho que um dia antes da gente voltar foi cancelado. E mas e aí a gente está fazendo atividades com as crianças online e fazendo kits de brincadeiras. E aí as famílias vão até a escola e buscam num sistema de drive. Mas a princípio é para a gente voltar a qualquer momento. E a forma que vai ser reduzida. Aí vão ser 3 horas. As crianças, elas costumam ficar turno integral. Então, vai ser dividido em turnos. As crianças que escolherem ficar de manhã, vai ser 3 horas de manhã. E as crianças que escolherem ficar de tarde, vão ser 3 horas à tarde. Tá. É um modelo bem parecido com o que está acontecendo nas redes, né? Tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E é isso que está me preocupando bastante, né? Dessa questão de As que crianças estão que não chamando. voltaram, elas Oi, vão. Janine? Desculpa, que as crianças que não voltarem, que optarem por não voltar, elas continuam recebendo as atividades. Daí, no caso, vai ser um sistema híbrido. Tá. É, é, é esse sistema híbrido que estão chamando que preocupa bastante, né? Mas a gente vai discutir isso, né, ao longo dessa aula. Essa aula a gente vai trabalhar essas questões, né? E eu vou trazer alguns artigos assim, que assim, para a gente dar só uma olhada geral, né? Eu já até coloquei no aula, vou apresentar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Que eu já disponibilizei ali um dos artigos, né? Que se vocês quiserem dar uma olhada, acho que vale a pena, que é bem interessante essas perspectivas, né? De aqui eu coloquei então, né? Do aula de hoje, deixa eu ver se já está aí aparecendo já. Então, hoje então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essas relações de cultura digital e educação. E aí eu já coloquei esse artigo aqui da Raquel Lima, né, breves reflexões sobre o ensino em tempos de pandemia, e disponibilizei para vocês esse livro, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, tá? Este livro, ele está em PDF disponível, ele é um livro brasileiro, com autores brasileiros, que vem trazendo essa ideia, então, de ensino híbrido, né? Não sei se você já conseguiu dar uma olhadinha, né? Nesses artigos, enfim, ou no livro, né? Mas só para a gente ter uma discussão, né? Deixa eu fazer isso aqui só um pouquinho. Como é que eu apresentar esse treco assim? Melhor. Bem, isso aí.
Então, falar um pouco sobre essas ideias, né, de cultura digital e educação, trazer uma reflexão um pouco maior daquilo que a gente começou a discutir na aula passada, né, sobre a aprendizagem criativa, e o futuro, né, da educação, já que a gente sabe que nós temos muita coisa ainda para desenvolver, né, enquanto metodologia de ensino e aprendizagem dessa nova era digital, né, que, na verdade, nós já saímos de uma era analógica, estamos entrando numa era digital, e temos aí novos desafios, né, nesse sentido. E aí, tem duas perguntas que eu acho que são bem cruciais, né, para nós, professores e professoras. Né? O que é ensinar e aprender, né, no século XXI, que é o que a gente está agora, né? E quais são os desafios, né, para nós, professores e professoras, que são muitos, né? São, eu diria até, cada vez vai ser mais, porque a gente foi, então, empurrado nesse caminho, né, muito rapidamente, nesse momento de pandemia, e agora parece que a gente tem que estar se reformulando, e sim, nós temos que estar nos reformulando, mas será que estamos indo num caminho que é interessante, né? Ou será que a gente só está remendando uma roupa velha, né? Uma roupa que está rasgada, sabe? Quando eu rasgo assim no joelho uma calça, a gente bota uma joelheira ali para remendar, né? Será que a gente está fazendo isso? Então, isso é uma preocupação que a gente está percebendo, né? Quando a gente estuda, quando a gente lê artigos relacionados a isso, né? A educação digital e, e as novas premissas que estão vindo aí. E aí eu vou resgatar, né, novamente para vocês, a gente já falou sobre o Edgar Morin, né? Na ideia do pensamento complexo, e aí vai resgatar o Morin neste livro dele, que é muito interessante, né? A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Este livro, ele vem trazendo algumas ideias e algumas reflexões sobre isso, né? Sobre as novas perspectivas da educação, do ensino, né? E dentro do olhar da questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, né? Mas ele traz muito a questão do problema do ensino em si, né? E ele nos conta, né, que o que ele vê com as pesquisas dele é que hoje a gente tem dois problemas bastante, assim, visíveis, né? Que os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-los uns com os outros, né? Aquilo que a gente sempre vem discutindo na nossa disciplina é a questão, então, que as disciplinas, elas são todas fragmentadas e a gente não consegue contextualizar e ver o interlaçamento que há entre elas, né? E somos muitas vezes incapazes de articular saberes. A Bianca, né, não sei se a Bianca já percebeu, que acho que a Janine, não sei se a Janine também está fazendo a disciplina de Educação e Ciências da Natureza comigo, ou é só a Bianca? Sim, prof, estou fazendo também. Tá, e eu não sei se vocês perceberam que quando eu coloquei aquela ideia de modelagem de aula, teve um alvoroço. Sim. Lembram? Né? Lembro sim, qual foi? Né? Que a gente tem, pessoal, a gente tem um grupo que é uma turma muito grande, né? E aí teve um alvoroço, porque eu modifiquei o nome. Eu, em vez de colocar plano de aula, que todo mundo conhece, eu botei modelagem de aula. E aí com uma roupa diferente. Nossa, e eu sabia que ia causar esse impacto, né? Assim, ó, ninguém entendeu, todo mundo achou que era uma coisa de outro mundo. Não foi, gurias? Contem, por favor, um pouquinho da experiência que vocês tiveram. Uma das maiores confusões, eu acho que foi em relação
a palavra parceria ao invés de interdisciplinaridade. Também, porque ali eu coloquei, né, que a ideia era ter um plano, um planejamento de aula, enfim, com um formato interdisciplinar. Só que aí eu solicitei que o pessoal verificasse quais seriam as possíveis parcerias, né? E aí, como uma palavra pode modificar, né, o entendimento, e como a gente não está acostumado com essas ideias de interdisciplinaridade e de trabalhar com parcerias, né, e aí, então, causa essa estranheza. E causou esse furor todo, né? Então, foi muito interessante aquele exercício que eu provoquei, né? Sem querer, na verdade, porque eu achei que vocês iriam, né, entender. Mas foi muito interessante para a gente ter esse olhar de como a gente ainda está muito agarrado às coisas que a gente antigas, né, digamos assim mesmo, né, cringe, como se diria, né, e aí como que a gente vai se desvencilhar disso, né, e isso é muito interessante. E aí daí entra essa outra ideia, né, que o Moura vê como problema, que então é a aptidão para contextualizar e integrar uma qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser desenvolvida, né, e não atrofiada, que é essa ideia de a gente contextualizar e tentar compreender, né, aquela situação que está sendo colocada ali. E não depender só, né, de palavras ou de costumes ou de teorias que já foram colocadas anteriormente, né, e pensar diferente. Então, nesse sentido que ele vem dizendo isso, né. E também a relação, né, que tem de compartimentação de saberes nos traz, né, um problema bastante sério, que é a centralização e transmissão de saberes. Então, se eu sou professor de física, né, eu não vou colocar não vou atrelar, não vou contextualizar nada além, né, da questão da física propriamente dita e da matemática, né? Eu não vou colocar, então, a física, por exemplo, como uma ciência da natureza. Né? Até biologia, então, nossa, nem se fala. Geografia, né, espaço, tempo. Eu vou apenas colocar e centralizar a transmissão daquele saber que eu quero, que é a física, né? E isso é muito complicado no momento em que a gente tem, então, cada vez mais essas premissas de complexidade, né? Principalmente dentro do entendimento das ciências, né? E a dificuldade em perceber todos os elementos que constituem, né, uma determinada situação, porque uma determinada situação já que eu peguei a física, né, não estou pegando no pé dos físicos, mas é só das físicas, mas é só fazer essa analogia, né? Se eu vou querer trabalhar com um movimento, por exemplo, né? Ou, sei lá, gravidade, né? E aí eu penso naquela ideia lá que o Newton, né? Não foi? O pessoal da David e o Peter, por favor, me ajudem, que caiu a maçã, não foi? Não tem aquela história lá? Então, e eu fico... Oi? Isso aí mesmo. Né? E aí eu vou ficar falando somente daquela determinada situação, né? Mas o que levou, por exemplo, né, o Newton a pensar, desenvolver a ideia, né, de gravidade, enfim, e
se a gente for ver, né, o Newton, ele tinha outros conhecimentos, que não só, né, física, nem sei se ele originalmente era da física, né, mas aí entra aquela ideia que a gente sempre comenta aqui também, né, da filosofia, e que no trabalho dos budistas trouxeram isso muito bem, né, que o cara lá que mediu a esfericidade da Terra, né, por cálculos e tal, ele era multidisciplinar, né, o cara era filósofo, era pensador, enfim, né. E aí, essas condições, elas trazem uma certa tendência a atrofiar as capacidades de compreensão e reflexão. E isso vai fazendo com que haja uma super especialização e confinamento só naquelas caixinhas ali, que é o que a gente, então, sabe, né? Então, os saberes, eles ficam confinados, né? E a gente acaba perdendo a condição de tentar, né? Aquela coisa de sair da caixa, né? Que as pessoas falam normalmente. E isso faz o que? A redução do complexo ao simples. Elimina, né? O que causa desordem, muitas vezes. Porque, às vezes, o que causa desordem, por exemplo, né, Bianca? Que eu sei que a Bianca é da biologia, a evolução, ela só ocorre porque tem uma desordem. Se não houver o erro, que a gente chama um erro, né, de ligação lá de uma proteína com a outra, e aí esse erro acaba se transformando numa outra coisa, que é uma desordem. Se não houver desordem, se não houvesse desordem, nós não estaríamos aqui, talvez. Ainda estaríamos lá dentro das florestas, né, com outro tipo de organismo, sei lá, né? Mas a desordem, ela é causa de movimento, né? E a gente precisa ter uma certa desordem no sentido de não apenas compartimentalizar o pensamento, né? Mas tentar integrar esse pensamento, esse conhecimento, compartilhar este conhecimento, associar, fazer associações, compor e recompor, etc. Né? Como, então, vem dizendo aqui o Luhan, que a gente está fazendo ao contrário, a gente tem dificuldade em integrar, em compartilhar, em associar, em compor, em decompor, em recompor, né? Isso que é o que ele chama de desordem, né? E ele dá, então, né, uma cartada final que diz que a gente, hoje estamos com esse problema e esse déficit educacional no ensino, especificamente na ênfase do uso técnico dos conhecimentos adquiridos, né? A gente está cada vez mais tecnicista, né? E isso, obviamente, foi decorrência, né, da revolução científica, do pensamento cartesiano e tal, né? Enfim, porque aí o Morin, ele vem, né, trazendo uma ideia sobre a inteligência humana e o conhecimento. Então, ele fez toda aquela crítica aqui, né, da compartimentação dos saberes, mas ele traz, né, a perspectiva de que a gente pode, sim, né, mudar essa forma de pensar, né, e por isso que né, a cabeça bem feita, repensar a reforma, reformar o pensamento, a partir, então, de uma contextualização de situações, né, contextualização situacional e mais ampla daquilo que se está vendo, né, então, tirar da caixinha, né, o conhecimento e tentar fazer com que ele se amplie cada vez mais, e aí vem aquelas redes de informação, né, que são as redes de complexidade. Então, ele fala que o conhecimento deve ser permanentemente revisitado e revisado pelo pensamento, né? E aí entra uma outra ideia do cientificismo, né? Que a gente muitas vezes pensa, né, que a ciência é imutável, só que não, né? A ciência, ela está sempre sendo modificada, por quê?
porque a gente sempre vai revisitar aquele método científico para descobrir novas coisas, né? Então, isso é muito interessante. E o pensamento científico, ele deve ser assim, né? É o pensamento, mais do que nunca, o capital mais precioso para o indivíduo, para a sociedade. Ainda mais hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivenciando. E aí ele vem dizer, né, finalizar que o cabeça bem feita seria, então, uma aptidão para colocar e tratar os problemas e mobilizar princípios organizadores que permite ligar os saberes e lhes dar sentido. Então, é a partir daí, né, dessa ideia que ele escreveu esse livro, A Cabeça Bem Feita, que ele vem, então, com a ideia do pensamento complexo, que a gente já deu uma pincelada. E ele vem também, então, né, fechando mais uma vez essa ideia, né, que todo o processo de ensino e aprendizagem, de acesso ao conhecimento, então, ele se constitui em tradução, que seja, então, a compreensão de um determinado fenômeno ou situação, a desconstrução, porque daí eu vou analisar e interpretar de acordo com as realidades, o que está acontecendo em cada momento, e essa reconstrução, né, a partir da desconstrução, eu vou reconstruir. Então, vai surgir novos saberes, novos conhecimentos, e isso é o que define o multidimensional. Então, eu não tenho, o meu pensamento, né, foi ensinado a ser linear, e hoje a gente precisa cada vez mais, então, quebrar este paradigma de pensamento linear e tentar, né, ter um pensamento mais rizomático, digamos assim, no sentido de que eu posso ter várias compreensões dos fenômenos, né, analisar, interpretar de diversas formas aqueles fenômenos, e aí, a partir daí, eu vou construindo novos saberes, novos conhecimentos. E as tecnologias, né, elas vêm para quê? Para isso, para modificar o comportamento das pessoas, porque essa transformação de ensino e aprendizagem, né, que até tá ensino e aprendizagem, eu não gosto desse tracinho, eu sempre coloco ensino e aprendizagem, não sei o que eu tenho aqui, deixei ensino e aprendizagem, mas o ensino e aprendizagem é a modificação, né, é propriamente das pessoas, né, do comportamento das pessoas, consequentemente vai levar à transformação e modificação das sociedades. E, por exemplo, né, nós tínhamos até pouco tempo atrás carroças, né, cavalos e tal, e aí foi desenvolvida uma tecnologia, né, que chama, então, aqui, a bicicleta, né, e hoje a gente tem uma outra tecnologia, que é são as tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, principalmente, né, relacionado à internet. Mas são tecnologias, né, e as tecnologias, elas servem para isso, né, para modificar as sociedades. E ter todas elas dentro do seu contexto histórico, obviamente, né. Só que aí a gente tem hoje um conceito, né, de tecnologias persuasivas. Já ouviram falar dessas tecnologias persuasivas? Mas vocês usam ela diariamente. Vocês são consumidores das tecnologias persuasivas. Todos nós somos. Essas tecnologias, né, elas vêm, então, com a ideia de persuasão, que é um método, né, uma estratégia de utilizar recursos emocionais e simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Eu deixei aqui, né, para vocês quiserem acessar e ter um pouco mais de conhecimento sobre essas tecnologias persuasivas. Este site, né, que explica, então, bem direitinho ali, a gente só vai passar por elas, né, mas é interessante a gente entender o conceito das tecnologias persuasivas,
que, então, é um campo de pesquisa e desenvolvimento multidisciplinar dedicado à compreensão da relação entre tecnologia e o comportamento humano. E aí tem esse mapa mental, né, aqui, na verdade, acho que não é um mapa conceitual, deixa eu ver se... Ele é um mapa mental mesmo, né, que então vem indicando, tá, o que é a persuasão, tá? A persuasão, né, a palavra vem desse do prefixo, né, per, que significa modo completo, e suadere, que significa aconselhar, né, mas não impor, é a arte, então, de captar as mentes dos homens, né, das pessoas, por meio das palavras, convencer sem impor, tá? E aí, existem, né, vários gêneros aqui, convencer, comover, agradar, né? E aí, para que se está utilizando isso, né? Dentro da área da comunicação, por exemplo, se está bastante utilizando isso, né? Como... Opa, peraí, aqui. Como fidelizar os clientes, tá? Conquistar, reter e fazer esses clientes serem leais a quê? Aquilo que se quer vender, né? E o que se quer vender hoje, na verdade, é um marketing pessoal, né? Desafio de fazer com que a sua imagem represente o que você é de fato, a correção de traços positivos ou negativos, e isso está relacionado a quê? Né? Principalmente, o que eu estou querendo comentar aqui com vocês, nessa ideia de tecnologias persuasivas. Não mataram a charada ainda? Principalmente as redes, né? As redes de conexão que a gente tem, tá? E uma coisa que vem sendo bastante utilizada também dentro do marketing das tecnologias digitais, de informação e comunicação, é o design de interação, tá? É como que aquele produto consegue entender o usuário. E a importância de entender os usuários, especialmente nos seus aspectos cognitivos. E aí, o que estão fazendo as empresas, né, que trabalham com tecnologias? Elas estão mapeando aspectos cognitivos e físicos dos usuários. O que isso quer dizer? Aqui tem um artigo, tá, sobre design de interação, design experiencial, design thinking, e uma triangulação na interação humano-computador, está aqui, né, disponível para vocês darem uma olhada, porque este mapeamento de aspectos cognitivos e físicos dos usuários, eles pegam o quê? Né? Eles pegam a cognição. O que é a cognição? É o processo ou faculdade de adquirir um conhecimento. Então, ou também, né, a percepção e o conhecimento que nós iremos ter a respeito de determinada coisa. Ações que envolvem, né, processos cognitivos, então, pensar, lembrar, aprender, fantasiar, tomar decisões, ver, ler, escrever, falar, entre outras. E essas tecnologias, elas estão utilizando essa ideia, né, de como a gente aprende, de como a gente sente, de como a gente percebe as coisas, né, como processo para nos fazer o quê? Nos persuadir a nos mantermos fiéis àquele produto. E esses processos, né, estão relacionados à atenção, né, então chamam a atenção da gente, a percepção, reconhecimento, a memória, a leitura, a fala, a audição, resolução de problemas, planejamento, raciocínio, tomada de decisão e aprendizado. E aí, a gente acaba muitas vezes, né, como a gente até já viu aqui,
em relação às redes, principalmente, né? De algoritmos que nos induzem a compras, por exemplo, né? Mas muitas vezes a gente acaba escravo dessa tecnologia, né? E isso é o que, então, no marketing eles chamam de tecnologias persuasivas, que fazem você ficar grudado ali naquele looping, né? Quem levantou a mão, Donato? Pode falar? Sim, prof, era eu. Aham, posso sim. Então, não, eu ia comentar sobre isso, que eu estava pensando aqui, como é feito também a interface do TikTok, por exemplo, né? Que é uma plataforma ali onde tu só rola pra cima e tu continua vendo vídeo e isso é uma coisa infinita, né? Se tu ficar ali, tu vai olhando muita coisa. E também como as notificações funcionam nos aplicativos. Eu vejo que tem muito um apelo emocional nessas mensagens, tipo, ah, estou triste que você não veio mais. Ou, ah, não acredito que você já está indo. E sempre emoji com lágrima no rosto, algo do tipo. Assim como também o iFood faz trocadilho, usa meme. Então sempre tem algum recurso para que seja captada essa emoção, né? Essa coisa ou do humor, ou do emocional, não sei, de estar triste e tal, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Faz o teu cognitivo, né? As tuas sensações, né? As tuas percepções, e aquilo fica na tua memória, né? E aí, não só TikTok, Facebook, Instagram, né? Todos eles têm, né? WhatsApp, todos essas tecnologias, né? Esses recursos, digamos assim, ferramentas, principalmente de redes, né? Tem isso, né? E somente esses de venda, né? Então, isso a gente está verificando bastante, né? Na nossa sociedade. E aí é que eu trouxe, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão homo digitalis, alguém já ouviu falar? De forma natural. Não, Maquele, não. Esse o Leonardo também não, né? O homo digitalis é uma teoria, na verdade, um conceito que vem sendo elaborado, pesquisado, principalmente na Europa, na Alemanha, especificamente, né? Então, o que é, né? Seria a nossa evolução, digamos assim, né? Nós somos a nossa espécie Homo sapiens. Então, tem essa ideia, né, de evolução de Homo digitalis. Não que vai ter uma nova espécie, mas é a tendência de que estamos nos tornando isso que chama, né, Homo digitalis. E quais são as características, então, né, desse tal Homo digitalis? Somos seres cada vez mais urbanos, de 7 a cada 10 pessoas vivem nas cidades, não tem mais contato, né, com a natureza, que não seja a natureza transformada por nós ou inventada por nós, né? Com árvores, com florestas, né? Com campos, com rios, com mares, enfim. Então, somos cada vez mais urbanos, somos cada vez mais hipercríticos, e isso vai trazendo uma certa fúria, né? Que está sendo expressada nos contextos de discursos de ódio. Somos seres cada vez mais ansiosos, né, e ansiosas, individualistas e narcisistas, só pensamos em nós mesmos. Vivemos sozinhos e sozinhas, né, mais de 1/3 da população vivem sozinhos e sozinhas. Estamos com cada vez mais interesses fragmentados. Nós consumimos informações de meios fragmentados. Nós somos cada vez mais anti-intelectuais, né?
muitas vezes tem esse pensamento mágico muito interessante que os autores comentam, né, que é bem essa ideia daquelas fake news que a gente sabe que são passadas, né, que nem aquela que eu acho que eu contei para vocês no ano passado, que a minha mãe veio com a ideia, com a história de que quem tomou a Coronavac fica grudada uma moeda, né, no lugar e tal. E isso é a anticiência, né? É o anti-intelectualismo. E cada vez mais parece que tem uma certa camada da sociedade que quer que as pessoas sejam assim, permaneçam assim, né? E a gente está cada vez mais sentindo as saudades de grandes histórias que davam sentido à vida. Então, muitas vezes, isso está influenciando também em altos índices de suicídio, por exemplo, né? Não sei se vocês receberam semana passada um vídeo da UBRA institucional sobre suicídio. Receberam? Sobre... na verdade, não falava só sobre suicídio, né? Falava sobre ansiedade, né? Sobre tristeza. Eu não me lembro o nome da palavra. Mas nós estamos muito preocupados, nós que estudamos, né? Transtorno do pânico, né? Todos esses transtornos que vêm com a ansiedade. E isso está diretamente relacionado com o modo que nós estamos vivendo. E agora, ampliado, digamos assim, né? Pela pandemia, que então está cada vez mais nos tornando individualistas, ansiosos, vivemos sozinhos, né? Então, enclausurados. Então, é uma ideia muito interessante, né? E aí eu quero mostrar para vocês só. Esse aqui é o livro, tá? Eu não tenho esse livro, porque ele é 18 USDs, que é muito mais do que nem é dólar isso aqui nem me lembro. Mas a gente vai achar, né, essa ideia que foi, então, está sendo pesquisada e foi, assim, digamos, cunhada, né, esse termo, cunhado pelo pesquisador Christian Montag, que é um alemão, tá? E aí, este outro trabalho aqui é muito interessante também, tá? Só vou deixar ele aqui para você estar linkado, né? Muito, muito bom esse trabalho, esse aqui tá disponível, e aí quem usa o Google, o Chrome, o buscador esse da Google, já tá aqui o coisinho para traduzir, ele traduz, né? Porque aqui tá ele, o Christian Montag, né? Esse artigo tá em inglês, e essa outra pesquisadora, Sarah Diefenbach, que são, então, psicólogos, né, trabalham, então, nos laboratórios de psicologia e educação, né, na Universidade de Ulm, na Alemanha, e laboratório de neuroformação, Centro de Informação e Medicina, tá, Ciências e Tecnologias da Vida, na Universidade da China, tá, e no Departamento de Psicologia na Universidade de Munique. Tá? Então, os dois autores, né, eles têm pesquisas nesses institutos, nessas universidades. E essa revista, né, ela é sobre sustentabilidade, tá? E o trabalho, o título é Rumo ao Homo Digitalis, importantes questões de pesquisa para a psicologia e as neurociências no alvorecer da internet das coisas e da sociedade digital. Eu só vou ler aqui, então, o abstract, né, que é o resumo, que achei bem pertinente para essa nossa discussão, né, de hoje, aqui.
Então, eles vêm falando, né, que esse artigo ele oferece uma visão geral dos desafios centrais que os humanos enfrentam no início das sociedades digitais complexas e da internet das coisas, ou seja, hoje, que a gente está vivenciando hoje. Um mundo completamente conectado à internet. Entre os muitos desafios a serem enfrentados nas sociedades digitais, fazemos parte da sociedade digital, está um estilo de vida cada vez mais fragmentado, que leva à perda de produtividade e também a momentos de autorreflexão. Em tudo isso, é de tremenda importância compreender o impacto dos mundos digitais em nossos cérebros e psiques, e revelar possíveis efeitos colaterais não intencionais do uso da tecnologia. A natureza humana muda devido às constantes interações com realidades virtuais? É uma pergunta da pesquisa deles. Neste contexto, também enfrentamos o desafio de projetar mundos digitais de acordo com nossa herança emocional mamífera, nós somos mamíferos, profundamente ancorada em áreas subcorticais do cérebro humano. Aqui, referimos às necessidades emocionais, tal como esculpidas pela teoria da neurociência afetiva de Paxep, quer dizer, e como elas podem ou não ser satisfeitas em mundos digitais. Além de uma revisão de vários estudos importantes que lidam com os desafios apontados, algumas primeiras soluções para enfrentar com sucesso os problemas mencionados são fornecidos para alcançar mundos digitais sustentáveis e saudáveis, com os quais os humanos podem interagir despreocupadamente em uma base diária. Então, aqui, as palavras-chave, né? Fragmentação da vida cotidiana. Esses caras são neurocientistas, né, psicólogos, estão falando coisas que o Morin já falava lá naquele livro, né, que a gente estava comentando antes. Dependência da internet e smartphone, sistemas emocionais primários, neuroplasticidade, ou seja, como que o nosso cérebro ele se modifica, né, com as tendências que nós temos dentro das sociedades, a interação humano-computador, produtividade, futuros locais de trabalho, depressão digital, etiqueta digital e homo digitais. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam, né, esse artigo, porque se a gente for falar disso, a gente vai falar uma aula inteira, né, para a gente conversar sobre essas questões. E aí tem um outro artigo, que também está linkado aqui. Esse aqui é pior, porque ele é um artigo em russo, mas o Google está traduzindo, tá beleza, tá? Então, essa moça, né, Maria Kutaeva, ela trouxe, então, essas ideias, né, de homo digital, cultura digital e educação digital. Explorações da antropologia filosófica e da filosofia da educação. E aí eu vou ler também o abstract, né, o resumo. Esse artigo apresenta uma análise das reflexões da antropologia filosófica ocidental e da filosofia da educação de orientação antropológica sobre a cultura digital como uma nova etapa do desenvolvimento da cultura de massa, herdada da sociedade industrial. Então, a gente tem aquela evolução, né, das revoluções industriais, a gente já viu isso, né, que trouxe, então, modificações das sociedades, desde, então, da Revolução Industrial, e hoje a gente, estamos com uma nova cultura de massa, né, que é a cultura digital. Desvela-se a função de orientação do conceito homo digitalis, ela também utiliza, né, o conceito do alemão, né, dos alemães, amplamente difundido na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, e na provocativa filosofia da educação. A construção ideal típica do humano como criador e criador da cultura digital, fomos nós que criamos, né, e nós que criamos as culturas, e a cultura digital também, explica o caráter distintivo das comunicações no espaço dessa cultura, que é representada geralmente como uma cultura visual, provocando propositadamente e aproximando-se da cultura tradicional da escrita.
Estabelece-se uma análise comparativa das figuras humanas criadas nas diferentes gerações da antropologia filosófica alemã, com destaque para as semânticas do Homo digitale, do Homo faber e do Homo creator, parcialmente complementares. Descrevem-se as características espacial e temporal da cultura digital, suas formas de comunicação, se explicam em sua singularidade, onde predomina a comunicação fática e existem riscos de alienação digital. A cultura digital, e essa alienação digital aqui, fiquem com ele gravado na cabeça de vocês, tá? A cultura digital muda o autorreconhecimento das sociedades pós-industriais, que precisam de visão de mundo e orientação moral, incluindo a avaliação moral habilmente necessária para a prevenção dos riscos da modernização. Olha só, agora vem uma parte bastante interessante. As patologias, né, as doenças, que vêm, né, com a cultura digital, em especial a demência digital, pode ser observadas nas práticas da educação digital. Mas, especialmente, o blended learning, que é, né, o ensino híbrido. Se for racionalmente organizado e administrado adequadamente os recursos disponíveis, pode minimizar essa patologia. Então, aqui, por isso que eu falei para vocês, alienação digital, e essa frase final, e aí, né, nos outros artigos, esse aqui eu não consegui ainda ler, né, baixar inteiro, mas eu vou ter que baixar ele no SciHub, porque não tem como baixar ele aqui. Mas aí eu fui pesquisar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar, fui dar mais uma lida, e aí, na segunda-feira, e eu já tinha tido conversas com outras pessoas que estão nesse mesmo barco, né, de estar agora no momento de educação que voltou, num semipresencial, que eles estão chamando de ensino híbrido, só que não é um ensino híbrido. E aí é que está um problema que vai estar sendo criado, porque não está sendo racionalmente organizado e administrado esses recursos do ensino híbrido. E isso pode vir a causar isso que eles estão chamando de alienação digital, demência digital. Não sei se vocês lembram, acho que eu até postei lá no nosso grupo do WhatsApp, deixa eu ver se eu acho aqui, que alguns alunos estão acelerando as aulas. Olha só, essa notícia, né? Não sei se eu acho que não sei se eu já compartilhei com vocês, não me lembro. Mas isso aqui eu li, né? Foi no dia 17/6 que foi publicado, mas eu li agora, acho que foi dia 20, foi no dia 18, 19, por aí. E aí eu achei, primeiro eu achei, pô, tá, tudo bem, beleza, porque às vezes a gente fala muito no mal e tal, né? E no presencial também, assim, às vezes não prestam tanta atenção, não entram no diálogo conosco, né? Mas agora, no ensino remoto, o que as pessoas estão fazendo, né? Eles estão assistindo os vídeos na velocidade de 2 vezes para encurtar a aula. Então, que vem comentando, né, essa matéria? Que educadores estão debatendo se o fenômeno do ensino pós-pandemia é apenas adaptação às circunstâncias atuais ou se isso representa perdas fundamentais para o aprendizado. E aí, quando você volta lá, né, no artigo que fala sobre essa ideia de patologia da cultura digital e alienação digital, em função de você estar utilizando de uma forma não correta
uma metodologia, como a metodologia de ensino híbrido, isso pode vir a causar um grande impacto no processo de ensino, né, e aprendizagem. Então, isso é bastante preocupante, e isso a gente deve, né, obviamente, na nossa disciplina, aí, nós, enquanto professores e professoras, nós devemos estar preocupados. E aí, né, a gente tem, obviamente, né, algumas ideias e algumas influências e motivações que nos fazem refletir, né, e problematizar essa ideia de que tudo está resolvido se eu coloco um tablet na frente de uma criança. E ali entra, né, a aprendizagem criativa, tá? E eu gosto muito dessa imagem que está no fundo, né, que é mantenha o futuro. E aí, a parte mais, assim, a palavra, digamos assim, mais importante, né, que para a gente manter o futuro é compartilhar. Tem uma frase que é bastante interessante do evolucionista, que eu não vou me lembrar agora, se a Bianca souber, alguém da biologia lembrar, que fala que a evolução, a tendência da evolução humana é o compartilhar, é o cooperar. Se nós não cooperarmos e não compartilharmos, que significa, então, ter parte em, participar de, partilhar com alguém, usar em rede, nós vamos ir, sim, para este final aqui, trágico, do Homo Digitalis. Então, a aprendizagem criativa, eu quero trazer para vocês essa abordagem que é extremamente interessante. É uma abordagem pedagógica que ela tem a tendência a propiciar o estímulo da criatividade, da imaginação e colaboração, buscando despertar o interesse dos alunos. Quando a gente pesquisa sobre a aprendizagem criativa, encontramos o conceito de dar significado ao que se aprende. Mas essa forma de ensinar e aprender representa muito mais do que isso. É mão na massa, é fazer, é experimentar, imaginar, desconstruir e reconstruir. Cabeça bem feita, que o Mohan vem nos comentando. E aí eu vou perguntar para vocês, e a Janine vai saber me responder. Aonde a gente pode encontrar essa forma de ensinar? Falei da Janine, porque a Janine trabalha com educação infantil. Aonde que a gente encontra essas ideias do fazer, do experimentar, do imaginar, do desconstruir e do reconstruir algo que a gente está tentando aprender? Só vou mijar, né? Janine, tu não vai me dizer? Ai, prof, que pergunta difícil. No jardim de infância, gente. É no jardim de infância que a gente está lá, enquanto criança, né? Agora vocês viram ali o Inácio, o meu sobrinho, ele está sempre querendo, está olhando, está curioso, está querendo saber as coisas que estão acontecendo ao redor dele, e aí como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Ah, vou descobrir, vou lá, vou tocar, vou imaginar, vou criar, vou testar, vou continuar, né, aprendendo, continuar esse processo. É ali, no jardim de infância, que é a base de toda a educação, onde a gente encontra esse processo de educar, né, e onde a gente tem o espaço para imaginar, criar, testar e continuar esse processo. E aí, por isso que o Resnick, o Mitchell Resnick, que é o cara que desenvolveu e trabalha com a aprendizagem criativa, ele tem um livro que chama Jardim de Infância para a Vida Toda. E aí, a partir, né, dessa ideia de que sim, ali no Jardim de Infância a gente pode ter toda essa ideia de experienciar, de mudar, de recriar, de repensar, vamos fazer um exercício aqui, tá? Vamos supor que as crianças começaram a brincar com blocos de madeira. E após algum tempo, eles construíram várias torres, né?
criança. Eles adoram construir. Já construí várias torres, né, com meus sobrinhos. Só que daí, nesse processo, uma das torres vai caindo, né? E aí, no primeiro momento, eles têm uma discussão de quem é a culpa, né? Quem foi que derrubou, como é que derrubou, por que que derrubou. E aí eles começam a falar como que eles poderiam construir uma torre mais forte. Porque a criança, ela até pode colocar a culpa no outro, mas depois ela quer resolver o problema. E aí elas pensam, né, nesse problema. E aí a gente, né, nós, professor, a gente pode mostrar fotos neste momento de torres do mundo real. E aí eles percebem que a base das construções são mais largas que os topos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, uma pop art da torre mais famosa do planeta, né? Que torre é essa? Que torre é essa? Eiffel, prof. Ah! Muito bem, Torre Eiffel, né? Então, se você pensar, né? Se você colocar ali várias imagens, coloca no Google várias imagens de torres, né? Você vai ver que a base é sempre maior, mais larga, né? Para quê? Para sustentar a altura, né? Da edificação. Então, aí, eles já vão entender o processo, né? E é isso que a ideia de aprendizagem criativa nos traz. É a ideia de uma espiral, tá? E aí o Resnick, né, ele chama de espiral da aprendizagem, que parte do imaginar, né? Eu imagino algo, daí eu crio, aí eu brinco ou experiencio aquilo, compartilho com os meus colegas e com os professoras, reflito sobre aquilo que eu estou imaginando, criando, brincando, compartilhando, e vou reimaginar novamente como que poderia ser. E essa espiral é o experienciar, né? Então, já coloquei aqui para vocês, né, vários sites, né, vários links. O primeiro deles é digamos assim, o espaço, né, de trabalho da aprendizagem criativa, que é o laboratório de mídia do MIT, que é, então, né, o espaço de trabalho desses caras que fazem essa aprendizagem dentro do Instituto de Massachusetts, nunca sei dizer, né? Mas é o MIT. E aí, se a gente for aqui nos peoples, nas pessoas, a gente vai ver, né, vários pesquisadores que estão aqui, que eles se chamam, então, um grupo diversificado de pensadores e inventores. E aí, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter professor associado de artes e ciência na mídia, tá? Ó, outro professor assistente de artes e ciência na mídia, professor de artes e ciência na mídia, professor assistência de arte e ciência na mídia, arte e ciência na mídia, arte e ciência. E aí, vocês lembram de uma palavrinha que a gente já comentou aqui? Lembraram? O STEAM? Ciência, tecnologia, artes, matemática. Tá? Faltou engenharia. E aí a gente tem, então, né, a fatia que está ele, né, o professor Mitchell Resnick, e olha só como que ele se coloca, né, jardim de infância vitalício, ele se coloca como se ele estivesse sempre no jardim de infância, porque o jardim de infância dá aquela possibilidade de você sair fora da caixa, que é o criar, imaginar, recriar, né, as ideias que você está tentando aprender. Então, ele é, na verdade, seguidor do professor Papert, e ele, a partir das ideias do Papert, né, que desenvolveu, então, a linguagem Logos, ele usa uma linguagem de programação muito fácil, né, que é como se fosse um Lego, tá?
Lego, o que que é, né? É aquela coisa de você emblocar, vai emblocando e vai construindo algo com blocos de encaixar, né? E isso é o Scratch, que é, então, essa linguagem de programação, que já mostrei para vocês o trabalho da Helenise, por exemplo, né? Que foi desenvolvido numa escola de Alvorada, né? De uma escola de alta vulnerabilidade social, onde os alunos construíram jogos a partir do Scratch. E tiveram, então, a condição de criar, recriar, experienciar e compartilhar ideias, e aí trouxeram, então, todo esse arcabouço de aprendizagem criativa relacionado, então, né, ao STEAM, ciências, tecnologia, artes, matemática e engenharia. Então, e essa particularidade, né, do Scratch não é, assim, é o carro-chefe da aprendizagem criativa, mas não é, assim, o que eu diria o mais, assim, importante, tá? O mais importante, aqui tem um outro site que é Aprendendo Aprendizagem Criativa, tá? Então, aqui você pode explorar a aprendizagem criativa, pode brincar, né? Tem a comunidade, aparece a comunidade global, né? Eu estou por aqui, porque eu estou nessa, faz um tempinho já, mas aqui nós temos um site que é brasileiro, tá? Que é a aprendizagem colaborativa, a rede brasileira de aprendizagem colaborativa, aprendizagem criativa, que vai, então, trazer a aprendizagem colaborativa, né, junto também nessa perspectiva. E aí, então, aqui você tem os fundamentos da aprendizagem criativa, né, que é proposta pelo professor Mitchell Resnick, do laboratório de mídia, né, do MIT, e aí, principalmente, se baseia nas teorias do construcionismo, que nós vimos naquela aula passada, né, do Seymour Papert e do Siemens, e na qual se inspirou nas ideias de Piaget, Paulo Freire, né, Montessori e também Vygotsky, tá? Então, aqui você vai ter os 4 P's da aprendizagem criativa, que são, então, projetos, paixão, pares e pensar brincando. O que isso significa? Quando eu tenho um projeto, por exemplo, quero construir, né, alguma coisa, tá? Um carrinho, aqui fala, né? Algo que seja construir algo que seja significativo. Um carrinho, um poema, um programa de computador, seja lá o que for, quando eu faço isso com projetos, com paixão, quando eu faço isso com o propósito de experimentar, experienciar, colocar a mão na massa, projetar, e quando eu faço isso conversando e compartilhando essas ideias com os meus colegas, que são os pares, eu tenho, então, aquela espiral da aprendizagem. E essa aprendizagem vai ser significativa. Então, a aprendizagem criativa, né, nós temos, então, o espiral da aprendizagem, que é o processo educacional que não acontece de forma linear, mas ele segue uma espiral. A gente imagina o que a gente gostaria de criar, construir, a gente brinca, a gente experiencia materiais, ideias nesse processo, a gente compartilha essas criações, a gente reflete sobre como e o que aprendemos, né? Voltamos a imaginar novamente. Os próprios passos da espiral não precisam seguir uma sequência pré-definida. Podemos pular para um para outro conforme vamos avançando os nossos projetos. Mas não é linear. É algo que eu vou e venho, vou e venho. E para quê? Para que eu continue a aprender. Para quê? Né? Para que eu não tenha essa ideia aqui do homo digitalis, que a gente já falou, que é algo fragmentado, que é algo, então, anti-intelectual, né? E que eu dê sentido àquilo que eu estou aprendendo. Então, por isso que eu acredito muito e gosto muito de trazer, né, essa perspectiva da aprendizagem criativa, que é a perspectiva atual,
de uma das teorias, né, de processo de ensino e aprendizagem. E não necessariamente está relacionado à tecnologia. Eu posso, né, usar e abusar de vários artefatos. E aí entra o ensino híbrido, que eu queria comentar com vocês, que a gente está tendo uma distorção do que seria o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, então, eu gosto muito desse gráfico, né, porque ele dá um geral, assim, do que seria, então, o ensino híbrido. E o ensino híbrido tem, né, a aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. Então, o professor e a professora nós somos mentores, nós somos orientadores daquela aprendizagem, né, ou provocadores, né, o resto que ele já chama de provocadores, né? Vocês já sabem que eu estou muito nessa linha, né? Do jardim de infância para a vida inteira. E deixa eu contar uma para vocês. Ontem eu me formei em pedagogia. Não vão me dar os parabéns? Muito obrigada. Então, estou tão feliz porque eu adoro, gente. Parabéns. Ai, que bom. Muito obrigada, Rosi. Parabéns, Obrigada, prof. Janine. Estou muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Leonardo. Obrigada, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa que levantou a mão ou foi um plim de Márcia? Era parabéns, professora. Viu, Márcia? Nunca é tarde. É verdade, professora. Tá aí um belo exemplo aí para a gente seguir. Viu? Eu sempre falo, né? E assim, eu adoro a pedagogia, adoro trabalhar com criança e essa perspectiva por isso que eu me emociono e eu gosto, eu acho que é um caminho para a gente não ficar no déficit, né, de aprendizagem com outras perspectivas, né, e não só, então agora a solução é digital. Não, gente, né, vamos com calma. E aí, né, o pessoal que chegou atrasado, acho que a Rosa e a Márcia não pegaram o início, a gente estava comentando, gurias, não sei se vocês estão em sala de aula nesse momento, mas que a ideia de ensino híbrido está sendo distorcida, em função desse atropelamento que nós estamos vivenciando, em função da pandemia e tal. Mas o ensino híbrido, ele não é aquela coisa de, um dia você tem aulas lá no colégio, outro dia você tem aula em casa. Não, o ensino híbrido, ele é uma mescla, um mix, né, digamos assim, onde, então, o professor e a professora vai ser, então, o orientador, o mentor ou o provocador da aprendizagem. O aluno vai ser o protagonista e construtor do seu conhecimento, né? O designer, lembra que a gente já falou um dia sobre nós somos os designers, né? Do nosso aprendizado. E o aluno e o professor e a professora, nós alternamos momentos sozinhos com os outros, né? Com os pares, em grupo com o professor. E existem muitas possibilidades além da tecnologia. Então, a gente pode utilizar pesquisa de campo, as ferramentas digitais, debates e orientação, projetos e atividades mão na massa, o experienciar, leitura e exercícios. Então, vai além de tecnologia somente, de tecnologias digitais, né? O ensino híbrido, ele tem a proposta de aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno. Oferta de experiências de aprendizagem que estejam ligadas a diferentes formas de aprender dos alunos. Por isso que ele tem uma certa tendência à personalização do ensino e aprendizagem. Maior engajamento dos alunos no aprendizado, porque ele pode ter momentos sozinhos, ele pode ter momentos que ele vai discutir com os pares, né? Planejamento personalizado e acompanhamento de cada aluno e o melhor aproveitamento do tempo do professor. Apesar de hoje estarmos intrinsecamente relacionados ao uso de tecnologias digitais, o ensino híbrido tem mais a ver com a reorganização do tempo e do espaço,
da sala de aula, além de modificar os papéis, né? Tirar o aluno da sua passividade e o educador do seu protagonismo, para fazer um mix disso, né? Ou seja, entregar um tablet na mão de cada estudante não caracteriza necessariamente o ensino híbrido. Ele não se concretiza quando as diferentes composições de trabalho se entrelaçam para ampliar a aprendizagem. Com base nas respostas e nos feedbacks que os estudantes oferecem nas atividades, a gente vai identificando que forma que pode ser trabalhado melhor aquele conceito ou aquele outro conceito, e quais os estudantes necessitam de maior aprofundamento, ou mesmo novas oportunidades diferenciadas desse estudante ter, né, novos contatos com esse conhecimento. E aí, então, a gente pode propor soluções, como pegar alunos que têm um pouco mais de facilidade de aprendizado daquele conteúdo e fazer com que ele seja, então, um dos orientadores, né, daquele aluno que não tem tanta facilidade assim. Então, são propostas, o ensino híbrido é uma proposta diferenciada, né? Não é apenas um modelo de distanciamento ou de ensino remoto, como se está aplicando hoje. E isso é muito importante, porque a gente está num momento bastante crucial, né? Então, eu trouxe para vocês aquele livro, que eu já mostrei, né? Está lá disponível no aula. Trouxe essas discussões, tá? Vou parar de compartilhar aqui, porque eu quero compartilhar com vocês um pedaço desse livro, né, que eu disponibilizei já lá no aula. O pessoal que chegou depois a gente vê novamente, tá? Mas é um livro... não é esse aqui, peraí. Compartilhar numa janela. Não, tem que ser... Compartilhar a tela inteira. Ai, esse negócio aqui tá um saco. Aqui. Já estou conseguindo verificar aí Vou botar a capa do ensino híbrido no livro. Sim? Não? Pessoal, me fale, por favor. Sim, prof. Sim, né? Tá, obrigada. Então, olha só. Aqui eu tenho, né, esse é o livro que eu tenho nele no Kindle, mas vocês já viram que tem também ele no PDF, né, que eu já disponibilizei para vocês. Então, ele é um livro que ele foi... esse livro aqui escrito por brasileiros, pesquisadores brasileiros, tá? Organizado, então, pela professora Lilian Bacchini, Lilian Bassic, o Adolfo Neto e o Fernando de Mello Trevisani. Eu vou para o sumário aqui para mostrar para vocês, né, que tem, então, participação também do professor José Armando Valente, que é um dos caras que vem pesquisando bastante a questão da educação digital, né? Tem a apresentação do Instituto Península e da Fundação Lema, né, que são, como eu diria assim, patrocinadores, né, deste livro. Tem também, então, a palavra dos organizadores e vai ter, então, capítulos, né, de vários pesquisadores. Um deles é o professor José Moran. Esse é um professor da USP, ele já trabalha há bastante tempo. Se você pesquisar tecnologias digitais, educação digital, você vai fechar com ele, porque ele é um cara, assim, que trouxe, né, essa ideia de educação digital para o Brasil, tá? Aí depois a gente vai ter os autores, né, os organizadores. Depois a gente vai ter
a Fernanda Schneider, que vai falar, então, sobre como otimizar o espaço escolar, né, no meio do ensino híbrido. A Carla Fernandes Pires, ela traz um aspecto da pesquisa dela sobre o estudante e o ensino híbrido. Tem o professor, né, a visão do professor do ensino híbrido, que é com o Leandro e a Flávia. Depois a gente vai ter o Glauco, que fala sobre espaços de aprendizagem, e depois a gente vai ter, então, algumas possibilidades, depoimentos, né? A gente vai ter aqui uma escola com cargos, os alunos, né? Um espaço de aprendizagem ideal. Então, são algumas, como eu diria, algumas escolas, né, que já vêm fazendo isso como escola piloto, digamos assim, tá? Mas eu trouxe alguns destaques aqui, principalmente do primeiro capítulo, que é a educação híbrida, né, o conceito-chave para a educação, do professor José Moran, né, não Moran. Então, o ensino híbrido, ele significa misturado, mesclado, ou blended, do inglês, tá? Mas a educação, ela sempre foi misturada, híbrida, né? Sempre combinou vários espaços, a gente leva para a pracinha, leva para um passeio, leva para uma saída de campo, os nossos alunos, para eles conhecerem outros espaços, tá? Outros tempos, atividades e metodologias e públicos diferenciados. Então, a educação, na verdade, ela é híbrida, né? Só que hoje se deu, e está se dando maior ênfase a essa identidade de educação híbrida em função das tecnologias digitais. Mas as tecnologias digitais são o quê? Já falei para vocês, apenas ferramentas, né? Recursos que nós temos como aliados, mas ele não é o centro do processo. E aí, então, o Moran vem falando que esse processo de ensino híbrido agora, então, com a mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços, porque a gente tem aquilo que a gente já falou também, que é a aprendizagem móvel, né? A capacidade que nós temos de aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E em qualquer tempo. E o Moran vem falando ainda que híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado. Podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos pratos com sabores muito diferentes. A mistura mais complexa é interagir o que vale a pena aprender para e como fazer esse processo de aprendizagem. O que vale a pena aprender? Que conteúdos, competências e valores escolher numa sociedade tão multicultural? O que faz sentido aprender em um mundo tão heterogêneo e mutante? Podemos ensinar a mudar, né? Se aí nós mesmos, gestores e docentes, a gente tem dificuldade em modificar, podemos ensinar de verdade se a gente não praticar o que a gente ensina. Então, aqui, né, nesse processo de ensino híbrido, Opa! Passei aqui. Nesse processo, né, do ensino híbrido, aqui que tem uma parte muito importante que eu queria discutir com vocês. Muitos gestores, docentes e alunos são híbridos, no sentido de contraditórios pela formação desbalanceada, mais competências cognitivas que socioemocionais e pelas dificuldades em saber conviver e aprender juntos. E aí também, né, entra a questão do planejamento. E hoje esse é um dos maiores problemas que nós temos e que nós estamos vivenciando, né? O ensino híbrido também, né, porque não se reduz ao que planejamos institucional e intencionalmente, mas aprendemos por meio de processos organizados juntos com processos abertos e informais. Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos sozinho, com colegas, com desconhecidos. Aprendemos de modo intencional e de modo espontâneo, quando estudamos e também quando nos divertimos. Aprendemos com sucesso e com fracasso. Aprendemos com o erro.
Hoje temos inúmeras formas de aprender. Por que tanto se perdem, não se interessam, abandonam o que iniciaram? O ensino híbrido, porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de informação e de conhecimento. Passamos, em pouco tempo, de consumidores da grande mídia a prosumidores, produtores e consumidores de múltiplas mídias, plataformas e formatos para acessar informações, publicar nossas histórias, sentimentos, reflexões e visão de mundo. Somos o que escrevemos, o que postamos, o que curtimos. Nisso, expressamos nossa caminhada, nossos valores, visão de mundo, sonhos e limitações. E aí entra, né, a ideia, aquela que a gente já comentou, das tecnologias persuasivas. O que eu estou produzindo? O que eu estou aprendendo? Como eu estou produzindo e como eu estou aprendendo com, então, essas questões, né, que a gente já viu lá atrás, das tecnologias persuasivas, né? E aí, como que a gente vai fazer com que esse ensino híbrido seja, então, realmente colocado, né, no modelo, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? No modelo em que há essa articulação dos processos de ensino e aprendizagem, né, mais formais, com aqueles informais de educação aberta e em rede. Implica misturar e integrar áreas profissionais e alunos diferentes em espaços e tempos distintos. E aí ele segue, né, o professor Morin, falando que são muitas as questões que impactam o ensino híbrido, o qual não se reduz a metodologias ativas, a um mix de presencial e online, de sala de aula e outros espaços, mas que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante, pelas inúmeras oportunidades oferecidas, e, por outro, tão frustrante, pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial. Então, é aqui que está a chave, né, daquilo que eu vim discutindo desde o início da nossa aula. O que estão fazendo hoje desse ensino híbrido? Eles estão reduzindo a metodologias ativas, estão reduzindo a um momento remoto, um momento presencial, e isso pode vir a afetar, sim, processos cognitivos, né? Para a apresentação, como a gente já viu nas ideias e na ideia, né, do Homo Digitalis. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e deixar, então, mais interrogações em vocês, né? E essa proposta de vocês darem uma leitura, né, específica, né, especial ali para aqueles artigos que eu deixei linkado na apresentação, e aqueles artigos que eu coloquei, aquele artigo, na verdade, que eu coloquei lá no aula, para quem chegou agora, eu vou mostrar novamente, que eu coloquei lá no aula, pessoal, aqui, tá? Esse artigo, breves reflexões sobre o ensino em tempos de pandemia, da Raquel Esteves Lima, e esse livro, tá? É esse livro que a gente estava vendo agora, tá? Então, é o ensino híbrido. Se a gente acessar aqui o link, vai entrar, vamos ver. Eu coloquei o link, né? Mas dá para baixar ele, né, no computador de vocês, se vocês quiserem. Mas é só porque eu tô usando bastante esse link aqui, esse Adobe aqui, né? Que é a nuvem, né? Do Adobe. Então aqui está disponível, tá, o livro para vocês, aquele que a gente estava lendo, né? Só não tá com as marcações, porque aquelas marcações eu fiz no EPUB que eu tenho,
tá? Mas é o mesmo livro, e eu recomendo que vocês leiam sobre, tá? Para quando vocês forem partir para esse momento, né, digamos assim, de ensino híbrido, que é a tendência que a gente tenha, vocês saibam que o ensino híbrido não é isso que está sendo colocado nesse momento, tá? Então, era esse é o recado que eu queria deixar, né, para vocês. Vou parar aqui de compartilhar. E aí, né, comentar com vocês que eu tenho alunos que da disciplina de pesquisação educativa, a gente estava discutindo isso na segunda-feira, que eles estão nesse momento, né, que estão chamando de ensino híbrido, mas que não é. Então, isso a gente precisa discutir, né, e ter um conhecimento sobre o que é o ensino híbrido e não incorrer nesses erros que pode vir a afetar processos, né, de ensino e aprendizagem, processos cognitivos dos nossos alunos. Então, é bastante preocupante esse momento. E aí, eu vou deixar aberto agora para vocês colocarem, né, o que vocês tiveram de reflexão nessa aula, né, e a nossa aula hoje vai ser, né, bastante curta, já tem todas as questões ali linkadas, e vai ser bastante, vai ser curta, porque a gente, então, já está na nossa fase final, né, do semestre, e aí, na semana que vem, a gente vai fazer um resumão do que nós verificamos nessa disciplina, e as futuras perspectivas, né, da educação dentro dessa ideia de educar para a geração alfa, de educação 5.0, enfim, vai ser, então, o fechamento. Alguém gostaria de comentar, de ter perguntas? Enfim, agora é o momento. A Janine perguntou se vai ter TDE. Não. Não. Não teremos. E aí, pessoal, falem. Oi, professora. Oi, a Rose. Oi, Rose. É tu que dá, então, Oi, Rose. pesquisa e ação educativa? Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Então vamos ter aula, então eu vou ter aula contigo de novo semestre que vem. Me matriculei em pesquisa e ação educativa. Que bom. Que legal, que bom, que bom. Sou eu. Ninguém mais tem nenhuma... Trata especificamente de que essa tua cadeira de pesquisa e ação educativa? A pesquisa e ação educativa, na verdade, ela é uma né, digamos assim, uma disciplina projetos. Então, a gente trabalha um pouco da perspectiva do educar pela pesquisa, né, do Pedro Demo. Também a gente trabalha bastante a perspectiva de como fazer a divulgação científica, né, dentro da área da educação. Eu trabalho bastante questões relacionadas ao fazer docente, né, e como fazer pesquisa na escola, né, como que se faz pesquisa na escola, se consegue fazer pesquisa na escola, que aí entra a ideia, né, da ação educativa, né, porque dentro da perspectiva da BNCC, a gente tem essa ideia fortemente relacionada lá principalmente na competência 2, né,
que é como é que é? Meu Deus, cabecinha agora. Competências da BNCC. Qual é a número 2? My gosh. Mas tem pensamento científico. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos para lá. Então, a gente trabalha muito, né, nessa perspectiva aqui, ó. Do pensamento científico criativo, né, crítico criativo. Então, se a gente entrar aqui, isso aqui é as competências, não sei se eu tenho competência. Bom, essa ideia, essa competência, né, que é a competência 2, ela traz a ideia do ensino por investigação, né, de desenvolver esse pensamento científico, crítico e criativo, e isso está relacionado diretamente com a ideia de pesquisa, né? Então, a gente traz todo esse aporte teórico, né, metodológico, do ensinar pela pesquisa, né, do professor e professor pesquisador, e como que se faz isso, né, na escola. Então, a gente tem, são essas as perspectivas que a gente trabalha nessa disciplina. Então vai ser interessante. Eu espero que sim. O pessoal gosta bastante. Eu trago propostas, né, para se pensar, né, em como, o assunto que você queira, né, abordar, e aí vocês vão fazer a gente não constrói o projeto, mas a gente vai pensando e elaborando os passos da construção de um projeto, né, de pesquisa, que é o básico para qualquer tipo de pesquisa. E aí depois eu coloco algumas pinceladas, né, do que seria cada uma desses passos, né, as metodologias, os tipos de pesquisa, principalmente os tipos de pesquisa que estão relacionados, né, à educação, à sala de aula. Então, é bem legal, é bem interessante, assim, porque a gente vê que dá para fazer, né? Então, a gente também trabalha muito com como depois fazer com que os nossos alunos, né, e nós levamos essa nossa pesquisa para a comunidade, né? Então, a gente vai ver de como fazer resumo, pôster, artigo científico, então é bem interessante, né? Até a apresentação, que tem muita gente que não sabe muito como fazer, né? A apresentação. Se tem um tipo de apresentação para TCC, tipo de apresentação para trabalho publicado em congresso. Então, a gente vai também conversando sobre essas nuances da pesquisa, né? Então, ensina bastante coisa, então, bem né? Que bom. Obrigada, então. É bastante interessante, assim, tem bastante repertório. E o pessoal gosta, né, porque a gente vai envolvendo, assim, vai tentando, né, envolver. E eu, como pesquisadora, né, então, para mim é bastante... Eu gosto muito, né, também dessa disciplina. Tanto é que fui a primeira colocada no edital, né, então, foi por isso que eu estou dando essa disciplina. Olha, que legal. Eu gosto de pesquisar também. Eu sou curiosa. Que bom, obrigada. O problema da gente ser curioso e gostar de pesquisar é que muitas vezes a gente entra naquela ideia do quanto mais eu sei, nada sei, né? Do nosso querido lá, o filósofo Sócrates, acho que é, né? E também a ideia de que quando a gente está pesquisando, né? Acho que a Rose e a Márcia me estavam no início da aula,
essa ideia de nós estarmos nos atravessando e não usando exatamente corretamente a metodologia que se está pretendendo dentro da perspectiva de ensino híbrido, pode vir a nos causar sérios problemas, né? Então, eu estou pesquisando isso agora, trouxe isso na aula, né? Eu tô bastante, assim, preocupada, né? Eu estou preocupada com tanta coisa, mas hoje eu estou feliz que pelo menos o Salles lá saiu, não é mais nosso ministro do meio ambiente, né? Pois é. Aí, Pediu exoneração. uma Tá com coisa, medo, uma né? Tá coisa chegando feliz, perto. né? A justiça tá com medo. Tá chegando perto, tá Sempre chegando perto. chegando perto dele. Não vai adiantar se exonerar. Tá chegando perto, vai se ferrar. Então, gente, em relação às nossas questões que a gente discutiu hoje, né, sobre cultura digital, sobre as questões de aprendizagem, as questões das patologias da cultura digital, né, as práticas da educação digital, aprendizagem criativa. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou posso parar a nossa gravação hoje? Quando fica o cri-cri, eu vou parar a gravação, então. Parei.